A paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4 hoje. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Hoje nós vamos ver da perícope 1 do verso 1 até o verso 20 na perícope de hoje. E nós vamos inaugurar uma forma que o Senhor utilizou, nosso Senhor Jesus Cristo, de ensinar o povo, de doutrinar o povo, que foi por meio das parábolas. Aqui na congregação nós tivemos o privilégio de, pela manhã na EBD, ter uma série de estudos só sobre as parábolas, né? Inclusive com o pastor Fernando, que nos auxiliou na época. E hoje nós vamos começar, a partir desse verso 1 do capítulo 4, a ver algumas parábolas que estão em Marcos, né, de maneira mais completa, lá no Evangelho segundo Mateus. Vamos ler, então, os versos do verso 1 ao verso 20 do capítulo 4, inaugurando aqui a primeira parábola de hoje, que é a parábola do semeador. Assim diz a palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Até aqui, irmãos, que o Senhor nos abençoe a entender a sua palavra. Logo no início dessa perícope, nós vemos um ponto que conecta com o capítulo anterior, o capítulo 3. Nós vemos que, novamente, o Senhor Jesus Cristo ele não cessa de ensinar. Nós vimos que ele tem sido já conhecido por uma multidão. Muitas pessoas estão saindo de várias partes, de várias regiões, para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E nós vimos que muito disso se dá por causa dos milagres, por causa dos feitos extraordinários. O pastor Ricardo pregou destacando esse ponto. E nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, apesar dos milagres, apesar do extraordinário que ele tem feito e continua a fazer, o foco dele é pregar o Evangelho, é anunciar a palavra de Deus como mensageiro, como Messias do Deus.
E aqui, nesse momento, por conta da sua popularidade, que nós já temos visto desde o capítulo 2 em diante, que vem aumentando, aqui, não sei se os irmãos se recordam, mas no capítulo 3, ele havia recomendado aos seus discípulos que separassem um barquinho. No início do capítulo 3, por causa da multidão que já estava crescendo, o pastor Ricardo pregou isso, salvo engano, e aí, por causa disso, ele pediu aos discípulos que separassem um barquinho. E o pastor destacou esse ponto que as pessoas que estavam lá, a multidão que queria encontrar com Cristo, não poderiam ser obstáculos para o anúncio do Evangelho. E nós vimos aqui na leitura, no capítulo 4, que esse barco agora ele tem uma utilidade. Nós vemos aqui que, por conta dessa multidão que se formou em volta de Cristo, uma numerosa multidão, conforme está no verso 1, ele precisou entrar em um barco, onde ele se assentou nesse barco e, se afastando da areia, ele começa o seu doutrinamento. Então a gente consegue imaginar uma multidão ali na costa, à beira-mar, e Cristo no barco, retirado deles, ensinando, doutrinando por meio das parábolas que se inicia aqui. Nós estamos destacando isso já desde o início de Marcos, a ênfase de Cristo, no ministério de Cristo, de anunciar a salvação do povo de Deus por meio da pregação do Evangelho. Ele está a todo momento ensinando, e uma multidão que estava ao redor dele não vai ser um obstáculo para ele cumprir com a sua obrigação, que é ensinar o povo, que é doutrinar o povo. E aqui nós vemos um ponto importante, repetindo aquilo que o reverendo Ricardo trouxe, é que os milagres, aquilo que o Senhor fazia, expelir demônios, curar, tudo que ele fazia de extraordinário estava a serviço da palavra. O foco dele era anunciar o Evangelho, anunciar a salvação. Os milagres vinham como forma de ratificar o seu ministério, mas não ser a ênfase. E nós lembramos da pregação do reverendo Ricardo, que muitas vezes as pessoas buscam os milagres e não o Deus do milagre. E, novamente, nós vemos aqui essa ênfase no doutrinamento, que é o que Marcos vai escrever aqui no verso 2, que ele lhe ensinava muitas coisas por parábolas. Nós não temos aqui em Marcos todas as parábolas, mas Cristo ensinou muitas. Nós temos algumas que estão em Mateus, mas não estão aqui. Mas, de fato, ele estava ensinando por parábolas, e nós vamos ver hoje o porquê que ele estava ensinando por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Esse é um termo muito importante para nós aqui também aprendermos, porque nós vivemos muitas vezes em uma fé rasa. Falar em doutrinamento, falar em doutrinas em muita igreja é algo que espanta. As igrejas não estão preocupadas com doutrina, não estão preocupadas com o doutrinamento, mas a linguagem bíblica é que Cristo está preocupado em doutrinar, esse é o termo mesmo. É doutrinar, é fazer com que os seus ouvintes, os seus seguidores, aqui, os seus discípulos, no caso toda a multidão, muitos aqui não eram discípulos de Cristo, infelizmente, mas que houvesse o doutrinamento, porque por meio do doutrinamento fortalece aquele que é de fato discípulo e espanta aqueles que são lobos, aqueles que não são verdadeiros seguidores de Cristo. E nós temos aqui uma palavra que se perdeu muitas vezes por meio das igrejas, né? Falar de catecismo, falar de catequese, né? Um termo que muitas vezes é associado ao catolicismo, mas que expressa essa ideia de doutrinamento, essa ideia de ensino. E muitas vezes nós temos uma resistência por parte da igreja que acha que o doutrinamento é ser radical demais, é limitar as pessoas, é limitar a atuação do Espírito Santo, né? Sendo que o Espírito Santo é o Espírito da palavra, é aquele que faz por meio do qual a palavra é aplicada em nossos corações e nós somos de fato doutrinados verdadeiramente. E aqui nós vamos ver no decorrer a primeira parábola que Cristo vai trabalhar aqui conosco, que é a parábola do semeador. E ele já, antes de iniciar a parábola, ele já começa com uma expressão no verso 3, ouvir. É como se Cristo estivesse falando assim, prestem atenção para a multidão. Ei, prestem atenção naquilo que eu vou ensinar agora. Cristo faz uma advertência, ele chama a atenção e aí ele começa já a explicar, já a narrar uma parábola, que é a parábola do semeador que sai a semear. Ele já adverte esse povo a ouvir aquilo que ele vai ensinar. E aqui nós vemos uma forma de semear da antiga Palestina.
Se nós nos atentarmos aqui, a forma de semear aqui é um pouco diferente do que costuma ser. Porque quando nós pensamos em semear, antes de semear, há o arar. A terra é arada, a terra é preparada para receber, o solo é preparado para receber as sementes. Mas aqui não se fala em arar, não se fala em tocar no solo, em preparar o solo. Isso se dá porque na antiga Palestina, nós temos ali que o verão era um verão muito longo, um verão muito seco e muito quente, e o inverno muito chuvoso. Nós tínhamos que na antiga Palestina, essa técnica de arar essa técnica de semear era uma técnica que não arava a terra. A ideia era de fato lançar as sementes no verão. E a gente consegue imaginar aqui, quando a gente fala em uma terra árida, né, por exemplo, no nordeste do nosso país, a gente consegue ver aquela terra dura, parece um piso, de tão dura que é. A ideia é um solo mais ou menos assim, onde se lança as sementes e eles aguardavam, e isso poupava energia do povo, porque a própria chuva torrencial que vinha no inverno, ela ajudava a semear, porque ela ajudava a deixar a terra mais úmida, com isso fundia-se o solo com a semente no germinar, e aí nós tínhamos ali a frutificação, né, o desenvolvimento dessa semente até se tornar uma árvore. Então aqui Cristo está utilizando, está mencionando uma técnica na Palestina antiga, onde não se arava a terra. E aí a gente consegue entender o que ocorre nesse ato de jogar as sementes. E aqui o Senhor começa agora a trazer cenários diferentes. Ele traz aqui 4 cenários para a gente entender aí o que aconteceu com essas sementes. No primeiro cenário, ele fala que esse homem, o semeador, antes de arar a terra, como foi dito aqui, né, sem arar a terra, ele começa a lançar as sementes. E um cenário, essa semente que é lançada, ela cai à beira do caminho e logo, logo vem as aves e comem as sementes. As sementes não começaram um processo de germinação. Elas caíram à beira do caminho, fora ali do ambiente do solo, e elas foram comidas pelo pássaro. O segundo cenário do destino das sementes, ela cai em solo rochoso. E aqui a ideia de solo rochoso, irmãos, é um solo que, à nossa vista superficial, é um solo comum. Mas ele tem uma camada fina de terra e logo, logo abaixo estão as rochas. E o que acontece com essa semente que cai no solo rochoso? Ela germina rápido, porque como a terra ela é fina, a camada de terra é fina, logo, logo as suas raízes começam a crescer. Mas tem um problema, porque por conta das rochas, ou seja, das pedras, essa raiz ela não tem profundidade. E aqui, quando nós pensamos em árvore, em raiz, qual é o propósito da raiz? Não é nutrir a planta? Não é nutrir a árvore? Como ela não tem uma raiz profunda, ela não consegue suprir, ela não consegue obter todos os nutrientes do solo. E aí, quando o sol nasce, o que acontece? Seca, porque a raiz era rasa, era superficial. E o que acontece aqui? Ela queima. Veja, ela começou o processo de germinação. Ela começou o processo de desenvolvimento para se tornar uma árvore. Mas por conta desse solo fino, desse solo rochoso, ela logo, logo nasce, mas o sol a queima, porque ela não tinha raiz suficiente. O terceiro cenário é um cenário onde ela cai em espinhos, entre os espinhos. E aqui a gente pode também entender entre ervas daninhas. Nesse processo de germinação, as ervas daninhas, elas são expansivas. Elas são como ervas devoradoras. E elas logo, logo sufocam essa semente que está no seu processo de germinação. E ela não consegue dar o fruto. Ela cresce, mas é sufocada e não dá o seu fruto por causa das ervas daninhas. Ou seja, é uma árvore infrutífera. E o quarto cenário, enfim, é um cenário onde a terra é boa. A terra aqui, ela dá o seu fruto. E Cristo fala que as sementes que foram lançadas na terra boa, elas produzem a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja,
para uma árvore, 30 frutos, 60 frutos ou 100 frutos. A medida 30, 60 e a 100 por 1. Aqui o plural, sementes. Então, Cristo está falando que cada semente ela teve uma forma de produzir diferente. São medidas distintas aqui. E Cristo lança essa verdade por meio da parábola para essa multidão que estava à beira-mar. E ele finaliza no verso 9 dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Cristo então se retira da multidão. No verso 10 vai dizer que ele ficou só. Não só isolado, mas só no sentido de ele não estar mais entre a multidão, mas agora num ambiente mais reservado, onde nós temos os 12 discípulos e mais algumas pessoas que estavam com os 12. Os 12 discípulos e mais algumas pessoas que estavam com ele. Depois de lançar, vamos dizer assim, uma bomba para a multidão, Jesus simplesmente se retira. Muitos que estavam ali, como nós vamos entender aqui, porque se os de dentro, que são os discípulos, nós vamos ver que eles não entenderam, quiçá os que estavam lá entre a multidão, ouvindo. Eles não entenderam o que significava essa parábola, essa narrativa sobre o semeador a semear em solos distintos. E aqui nós entramos numa parte que, numa primeira leitura, nos choca. Nós ficamos chocados aqui com o que Cristo vai responder aos seus discípulos que o interrogaram a respeito das parábolas. Veja que do verso 10 em diante, irmãos, é mencionado aqui parábolas. Nós vimos aqui que ele ensinou por meio de parábolas, no plural. E o que Cristo vai dizer aqui nessa perícope se aplica a todas as parábolas. O propósito de Cristo ensinar por meio de parábolas, que nós vamos ver agora, é um propósito que se aplica a todas as outras parábolas. Cristo não está apenas utilizando uma forma didática de ensinar, como muitas vezes é compreendido. Eu mesmo compreendi por muito tempo achando que era uma forma mais didática de ensinar ao povo. Mas não, é muito mais profundo. E é chocante aquilo que nós vamos ver a respeito do porquê Cristo ensinar por meio da parábola. E no verso 11, Jesus começa explicando. Ele diz que a vós outros, ou seja, aqueles que estavam ali com ele de maneira mais reservada, é dado o conhecer o mistério do reino de Deus. Mistério do reino de Deus. O apóstolo Paulo utiliza isso também em sua epístola. O mistério aqui, irmãos, não é algo de ocultismo. Não é um conhecimento que está oculto, que os homens devem buscar por meio de caminhos escusos e ocultos, obter esse conhecimento que é reservado somente para alguns. Quando nós falamos sobre o mistério aqui de Deus, o mistério que envolve a palavra de Deus, nós temos que compreender que é algo feito no conselho da Trindade. O mistério de Deus é algo que está com a Trindade, com Deus triuno, que foi no seu conselho na eternidade decidido. Nós vimos sobre os decretos aqui com o diácono Jael pela manhã. O decreto, ele é fruto da vontade de Deus, que é realizado no conselho da Trindade na eternidade, antes que Deus criasse qualquer coisa. E esse mistério que está na Trindade, o Senhor está falando que ele vai revelar. É uma ideia que é um mistério que Deus quer revelar, mas existe um momento próprio para isso. Existe um momento oportuno para isso. E nós vemos desde Gênesis até Apocalipse esse mistério de Deus, esse mistério do reino de Deus sendo revelado de forma progressiva. É aquilo que nós chamamos de revelação progressiva. O Senhor não revelou tudo de uma vez só. Ele foi revelando ao longo da história humana, de forma progressiva, até culminar na plenitude dos tempos, onde Cristo encarna, onde Cristo é revelado, e agora esse mistério de Deus começa a ser revelado aos homens, mas não a todos os homens. Cristo vai dizer aqui para os 12 que esse mistério foi dado a eles. O conhecer o mistério foi dado a eles, foi dado aos verdadeiros discípulos. Aqueles que não são os verdadeiros discípulos, que Cristo vai dizer, os de fora. A expressão os de fora significa aqueles que não são verdadeiros seguidores dele. A eles não foi dado conhecer o mistério de Deus.
para eles o mistério continua um mistério. Porque é o Espírito Santo que aplica o conhecer em seus eleitos. E aqui Cristo vai dizer, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Por quê? Por que os de fora se ensina por meio de parábolas? Verso 12, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham, e aqui é chocante, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Para que não venham a se converter e haja perdão para eles. Como lidamos com esse texto? Um texto que nós vemos onde há uma intenção de Deus, algo intencional do Senhor, de não querer salvar um número de pessoas. Quando nós olhamos esse verso, nós lembramos das doutrinas da eleição, a doutrina da predestinação, mas é importante a gente destacar aqui que, por mais que essas doutrinas sejam um pano de fundo maior para explicar aqui o texto, nós entendemos que não é uma base, um texto com a intenção de desenvolver aqui a predestinação ou a eleição ou a presciência de Deus. Nós temos outras passagens bíblicas que são pertinentes e que buscam, de fato, desenvolver essas doutrinas. Aqui, o Senhor Jesus, se os irmãos puderem abrir em Isaías capítulo 6, verso 9, nós vamos ver que Cristo está citando o profeta Isaías aqui. E é importante a gente ler o que está em Isaías, porque é citação. Nós vamos entender que naquele contexto de Isaías se aplica também ao contexto que está aqui. Principalmente porque nós passamos no capítulo 3 e vimos a blasfêmia dos escribas. Ou seja, daqueles que atribuíram os feitos de Cristo, que estava curando, que estava expelindo demônios por meio do Espírito Santo, como se fosse obra de Satanás, como se ele tivesse possesso de Beelzebu. E nós vimos que para esse tipo de blasfêmia não há perdão. Não esqueçamos desse contexto do capítulo 3. Em Isaías, capítulo 6, vai dizer assim a palavra do Senhor. 6, 9. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Irmãos, qual o contexto de Isaías? É um contexto onde Deus está punindo, está anunciando juízo ao seu povo. Nós vemos que nesses versos de Isaías, Cristo está dizendo que eles ouvem, mas eles não entendem. Que eles veem, mas eles não percebem. Que eles têm um coração insensível. Veja, o povo que tem os oráculos de Deus, porque foi dado isso ao povo judeu. Eles têm o oráculo de Deus, a lei, os profetas. E o que eles faziam com isso? Eles ouviam e não se arrependiam. Eles viam os feitos de Deus, como o povo viu no Egito, e em várias passagens bíblicas mostram isso na história, Deus agindo também visivelmente para o seu povo. Eles viram e também não se arrependeram. Para um povo que ouve e não se arrepende, que enxerga e não se arrepende, o juízo de Deus vai tocar a audição espiritual deles e vai tocar a vista espiritual deles. Já que vocês ouvem e não se arrependem, já que vocês enxergam e não se arrependem, então o juízo de vocês é que agora vocês de fato vão ouvir e não vão entender. De fato vocês vão ver e não vão perceber. E esse contexto de Isaías é o contexto também que Cristo está aplicando essa verdade. Nós temos que os de fora estavam ali, dentre os de fora estavam os escribas, os fariseus, os saduceus e diversos opositores que dominavam a palavra de Deus, que tinham o domínio e tinham autoridade no povo de Deus e estavam perseguindo o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui sobre o Shabat, nós vimos que aqueles
hipócritas que estavam falando que Cristo não deveria curar no sábado, que Deus deveria deixar o homem da mão ressequida daquela forma mesmo, porque não era algo essencial, não era de vida ou morte. Nós vemos que nesse mesmo contexto, quando acaba a discussão com Cristo, o que eles fazem? Eles se reúnem junto com os herodianos, vendo uma forma de matar um inocente. É a esses que Cristo está falando, a esses surdos, a esses cegos. Aqui a gente alguns comentaristas vão dizer que o endurecimento do coração aqui não é um endurecimento ativo da parte de Deus. Nós conversamos pela manhã que a EBD do irmão Jael, o devocional do irmão Vitor, hoje quem veio pela manhã é como se estivesse complementando, é como se fosse tudo coeso, porque o ensino do irmão Jael está tocando com o que nós estamos vendo aqui. O endurecimento que nós podemos entender aqui não é Deus colocando rebeldia no coração deles, porque Deus não pode fazer isso, porque Deus não é tentado, e a Ele também ninguém tenta, Ele não é o autor do mal. Pecar contra o Senhor é cometer maldades, o Senhor não faz isso. O que nós devemos entender aqui, para harmonizar as verdades bíblicas, e aqui, como foi dito pela manhã, é um trabalho difícil para nós, porque nós estamos tratando de um ser transcendente, de um ser que não é humano, de um Deus que é eterno, de um Deus que os seus juízos são insondáveis, quando o apóstolo Paulo louva ele lá em Romanos. Esse Deus, irmãos, que é outro, que não é humano, que é transcendente, que criou todas as coisas, é um Deus que tem a sua vontade decretiva, porque Ele decretou todas as coisas de fato vão acontecer. É um Deus que tem uma vontade preceptiva, porque Ele deu os seus preceitos, os 10 mandamentos, os mandamentos na lei do Senhor, para que o povo tenha uma forma de viver que agrade a Ele. Um Deus que tem uma vontade dispositiva, uma vontade daquilo que Ele quer, mas que nem sempre coincide com a sua vontade decretiva. Um Deus que quer salvar, mas um Deus também que nos seus decretos condena os não eleitos, por causa dos pecados dele. E nós temos a vontade permissiva do Senhor, que é o Senhor que é bom, um Deus que é santo, mas um Deus que permite com que o mal venha a existir. Tudo dentro da sua soberana vontade. E a nós, como foi dito aqui, a santa ignorância, citando o estudo do irmão Jael, a nós cabe às vezes uma santa ignorância, é nos colocar numa posição de criaturas. Quando falamos de Deus, irmãos, estamos falando de um Deus que é antes do tempo, de um Deus que é antes do espaço, de um Deus que criou essas duas dimensões, tempo e espaço. Nós estamos falando de um Deus que é antes do céu, que é antes da terra, que é antes dos anjos, que é antes dos homens. Reduzir esse Deus de forma que seja compreensível ou palatável a nós é uma forma de ofender o caráter santo, justo e verdadeiro que o nosso Deus é. A nós cabe entender as verdades bíblicas, aquilo que foi revelado, Deuteronômio 29, se apegar, se apossar daquilo que foi revelado por meio da palavra e pedir ao Santo Espírito que sossegue os nossos corações, que nos ajude a harmonizar. E como foi dito aqui pela manhã, muito difícil às vezes, de forma completa, entender os desígnios e quem é o Senhor. E nós vimos que isso é uma forma de nós contemplarmos Deus, porque são evidências de que Ele não é fruto da nossa imaginação, como as falsas religiões, mas Ele de fato é um Deus verdadeiro, um Deus que é transcendente, é outro, um Deus que não se prende no cosmo, mas Ele está fora e ao mesmo tempo preenche todo o cosmo, tudo aquilo que Ele criou. Esse é o nosso Deus. E a nós, meros mortais, seus seguidores, nós entendemos que existem verdades que estão anunciadas na palavra de Deus e a nós cabe harmonizar, entendendo que a palavra de Deus é a verdade. E possíveis incoerências é fruto das nossas limitações em interpretar esse Deus grandioso. E aqui os comentaristas, nesse exercício de harmonizar as verdades de Deus, entendendo que Deus, sim, Ele quer salvar, mas esse Deus que quer salvar, Ele não salva a todos, somente os eleitos. Um Deus que permite o mal, mas um Deus que não age ativamente plantando rebelião no coração dos homens. E aqui o termo que se utiliza os comentaristas é que esse endurecimento não é ativo, é um endurecimento judicial. Por que um endurecimento judicial? Porque é uma pena pela rebelião desses homens. Por eles serem duros de coração,
por eles ouvirem Cristo ensinar e não se arrepender. Mesmo tendo ouvidos e mesmo tendo olhos, agora o Senhor aplica uma pena a eles. O Senhor pune eles judicialmente, que é a declaração que Cristo fala aqui. Porque para que eles vendo não vejam e não percebam. Para que eles ouvindo, ouçam. Os sentidos deles estão funcionando, eles estão vendo naturalmente, eles estão ouvindo naturalmente, mas não há discernimento das verdades que estão sendo ali anunciadas, porque espiritualmente eles estão cegos, estão surdos, e esse é um endurecimento judicial da parte do Senhor. Nós, quando vamos estudar as doutrinas da graça, nós estudamos lá, que envolve ali a salvação do Senhor, nós temos ali que a graça ela é irresistível. Não é isso? Um dos pontos do calvinismo. Os 5 pontos vai trabalhar que a graça de Deus ela é irresistível. Quando nós estudamos isso, nós lembramos que a irresistibilidade da graça de Deus significa que uma vez que essa graça é colocada sobre uma pessoa, é impossível que ela não se converta. Aqui a ideia do endurecimento é que o Senhor está restringindo a sua graça salvífica. Porque uma vez que essa graça ela é derramada, de fato aquela pessoa vai ser salva. Ela vai se converter. É por isso que Cristo fala que eles não vão ouvir, eles não vão ver, porque uma vez que essa graça ela é derramada, eles vão ouvir, eles vão enxergar e eles vão se arrepender e se converter. Mas o Senhor já anunciou o juízo contra eles. Não é mais tempo de arrependimento. Como foi dito aqui, não há perdão mais para blasfêmia contra o Espírito Santo, como muitos dos escribas cometeram aqui no contexto do verso 20 em diante do capítulo 3. Agora é juízo. O Senhor está anunciando o juízo aos de fora. E aqui tem uma dupla função, porque se os de fora não compreendem, os de dentro são edificados, porque a verdade é aplicada nos corações por meio do Espírito Santo, dessa graça que é derramada. De fato, é algo difícil de compreender nas suas minúcias, mas não há uma incoerência da parte do Senhor. De fato, é um Deus grande que nós temos que entender que não temos a capacidade cognitiva da nossa existência limitada de compreender esse Deus como um todo. A nós cabe uma santa ignorância, como foi dito aqui, não uma ignorância de não saber nada, mas de entender que plenamente nós nunca saberemos. Nem quando estivermos diante de Deus. Nós ainda vamos ser criaturas diante do Criador. Nós não vamos ser transformados no sentido de que agora somos um com a deidade, né? Somos divinos. Não, nós continuaremos sendo criaturas. Corpo glorificado, sem pecado, superior, como está em 1 Coríntios capítulo 15, mas ainda criaturas, aprendendo com um Deus que é infinito e um Deus que é inesgotável. Então, depois de Cristo anunciar, então nós sabemos agora que todas as parábolas têm um propósito para que os de fora não venham entender as verdades da parte de Deus e desenvolver e aplicar as verdades dos que estão de dentro, os seus verdadeiros discípulos. Agora, Cristo vai explicar essa parábola aos seus discípulos, que não entenderam, mas pela graça, por serem os eleitos, tinham Cristo como aquele que estava ensinando de fato eles. Então vamos do verso 13 em diante, né? Cristo até exorta aqui os seus discípulos, porque se eles não entenderam essa parábola, como eles iriam compreender todas as outras parábolas? Verso 13. E então Cristo começa a explicar o que essa parábola está ensinando. E nós temos aqui, então, irmãos, sobre a parábola o seguinte. O primeiro ponto, o semeador, aquele que semeia, é o Senhor Jesus Cristo e os seus ministros. O Senhor Jesus Cristo e os seus servos. Esses são os semeadores. As sementes é a palavra, é o evangelho, é todo o ensino que vem da parte de Deus quando se anuncia as boas novas. Essa palavra, ela é a semente. E os corações são os solos.
Os corações humanos são os solos. E aqui nós vamos já entender a parábola e fazer algumas aplicações. No verso 15, o Senhor relembra a nós e explica o primeiro cenário. O primeiro cenário que nós vimos lá é que as sementes, elas caem aonde? As sementes, elas caem à beira do caminho. E o que acontece com elas? A ave vem e come as sementes. E Cristo está explicando aqui que onde a palavra é semeada, nesses corações, né, esse que é plantado na beira do caminho, eles ouvem a palavra que é semeada, mas quando ela ouve, ou enquanto elas ouvem, nesse caminho ainda ouvindo, né, que o gerúndio, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Aqui Calvino vai dizer que são aqueles que são indiferentes com a palavra do Senhor. Eles não expressam qualquer reação. A palavra não iniciou, a semente aqui ela não começou nem a germinar. Não teve nem um início. Porque logo, logo Satanás veio e tirou a palavra semeada. E aquele coração duro continuou duro. Aquele solo duro que nós vimos aqui, o solo antes de arar, no período de verão, antes das chuvas torrenciais, continuou duro. Satanás, ele, como opositor a Cristo, ao Evangelho, ele veio e tirou a palavra semeada neles. E muitas vezes, quando nós anunciamos a palavra, nesse processo, por exemplo, de evangelização, nós percebemos que, de fato, alguns não querem ouvir. Que, de fato, alguns ouvem, mas não expressam qualquer reação. São indiferentes às verdades de Deus. São indiferentes ao anúncio de Deus chamando os homens ao arrependimento. Veja, o Evangelho são as boas novas para um mundo caído. São as boas novas para aqueles que estão caminhando a passos largos para uma condenação eterna, onde serão pisados por Deus. Ao anunciar essa realidade e anunciar uma salvação em Cristo Jesus por meio da fé, eles são indiferentes. E há um outro coração, um outro cenário. Lembrando que o outro cenário, as sementes caem aonde? Caem em solo rochoso. Caem em solo rochoso. E nesse que cai o solo rochoso, verso 16, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. O que acontece com esse cenário aqui, com esse coração? E é aquele que nós, infelizmente, já tivemos a tristeza de acompanhar, pessoas que chegaram na igreja, às vezes fruto de uma evangelização, às vezes fruto de uma visita, elas ficaram na igreja, se alegraram, estavam felizes, demonstrando de fato uma vida de arrependimento, mas não é duradouro. Logo, logo, dentro de alguns meses, essas pessoas se afastam da igreja, negam o evangelho, no sentido da indiferença, e quando nós vamos ver, eles não estão caminhando mais com Cristo. Alguns passaram por um processo de catecúmenos, alguns foram recebidos na igreja, mas durou pouco, durou 1 ano, durou 2 anos. Por quê? Porque veio a angústia, a perseguição, ou qualquer outro tipo de sofrimento ou tribulação, e essa pessoa, ela não tinha um fundamento. A ideia de raízes, nós temos visto isso em outros sermões, em outras coletâneas de sermões aqui, que uma vez que o crente ele é verdadeiro, a ideia de doutrinamento, de edificação, é que as raízes vão crescendo e vão tendo profundidade. Uma árvore que tem a sua raiz bem estabelecida, ela não cai. Ela está bem fundamentada. Essas pessoas, a semente caiu em solo rochoso. Lembra? A camada do solo era fina. Embaixo dessa camada só havia pedras. E a sua raiz, por ser pequena, quando o sol surgiu, ela logo, logo secou e morreu. É assim que acontece muitas vezes no coração de muitas pessoas, que chegaram a caminhar conosco no breve e curto momento, mas se afastaram logo, logo, virando as costas para a mensagem que elas tinham escutado. E um terceiro cenário aqui é um cenário
que também nos deve ligar um alerta. Porque nesse cenário, a semente ela é semeada entre os espinhos. E Cristo vai explicar que os espinhos são os que ouvem a palavra, verso 19, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo juntamente com esse crescimento dessa semente, a sufocam e ela fica o quê? A palavra sufocada, ela fica infrutífera. Muitas vezes, nós que estamos na igreja, não nos enquadramos no primeiro cenário. Porque Satanás não veio logo e retirou a palavra de nós. Muitos daqueles que estão muitos anos na igreja, 5, 10, 30, 40, 50 anos de igreja, muitas vezes eles também não são como o segundo cenário, que foi plantada, semeada em solo rochoso. Porque eles têm durabilidade. Eles ainda não secaram, eles ainda estão aqui. Mas existe, nesse terceiro cenário, uma probabilidade de muitas vezes estar dentro das igrejas. Porque esse cenário, irmãos, é um cenário onde aparentemente aquilo está germinando. É uma indiferença que ocorre dentro da igreja. Essas pessoas, elas ouviram, elas se arrependeram, elas estão na igreja já há muitos anos, mas no seu coração a palavra não consegue frutificar, porque elas amam mais o mundo. Elas amam mais as ambições, a riqueza, a fascinação. O mundo fascina mais do que Cristo fascina. E muitas vezes para nós liga-se um alerta, porque de fato, às vezes, nós somos encontrados sem fascínio por Cristo, sem fascínio pela palavra de Deus. Nós sentamos aqui e ficamos totalmente indiferentes, totalmente apáticos. É mais um domingo, é mais um sermão, é mais uma parábola. Não há mais fascínio. Nós ficamos fascinados quando estamos no cinema, no filme 3D, quando estamos mexendo no nosso iPhone novo. Muitas coisas do mundo nos fascinam, mas Cristo não tem fascinado mais. Porque nós temos cuidados, os cuidados do mundo têm tomado o nosso tempo. As ambições de ter um cargo, de prosperar, coisas que não são ilícitas, mas que jamais podem concorrer com Deus. Nós aprendemos no estudo da lei do Senhor que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Não há concorrência. Deus não está aqui para ser concorrência. Ele não é um concorrente. Ou ele é Deus, ou ele tem exclusividade, ou ele tem preeminência na nossa vida, ou ele não tem e nós somos como esse solo. Porque esse solo, essa planta que não é frutífera, o que Cristo vai falar? Aqui ele não fala, mas ela é cortada e lançada no fogo. É como joio e trigo, que em algum momento vai ser separado. E aqui nós devemos pedir ao Senhor, orar ao Senhor, porque muitas vezes nós podemos, porque isso cabe ao Senhor, nós não temos o conhecimento dos seus decretos, nós não sabemos quem são os eleitos, quem são os réprobos, mas de fato liga um alerta para nós, porque muitas vezes nós não temos sentido fascínio por Cristo. Nós não temos amado a Deus. Lá em Salmo capítulo 1, o que o salmista diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não faz nada disso, mas o que ele faz? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita só de noite? Só de manhã, um breve devocional quando ele acorda? Não, de dia e de noite. Ele está meditando no Senhor. Como Paulo vai dizer, ele está orando sem cessar. Ele está trabalhando, mas ele está buscando glorificar a Deus. Ele está em casa, o que ele está assistindo, ele busca glorificar a Deus com o que ele está assistindo. O que ele lê, ele quer glorificar a Deus com o seu conhecimento.
Ele busca a Deus e ele se fascina. Como nós vimos com o estudo do irmão Jael, nós contemplamos a beleza e a grandeza de Deus quando estudamos mais sobre o ser de Deus, as perfeições de Deus que são os seus atributos. Se isso não nos causa mais fascínio, se para nós isso é algo que nós já ouvimos e ok, nós estamos, irmãos, numa situação complicada. E nós devemos nos arrepender disso. Se para nós não ter fascínio com a palavra de Deus, não se alegrar mais nos compromissos do Senhor, ler a palavra ou não ler a palavra, estar na igreja ou não estar na igreja, cultuar a Deus ou não cultuar a Deus, estar em casa ou não estar em casa, se isso não faz diferença mais nas nossas vidas, então a gente está numa situação complicada. Porque se não faz diferença a gente não ter compromisso com o Senhor, se não faz diferença na nossa vida a gente concorrer Deus com as coisas criadas por Ele, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque de boca temos falado que nós amamos Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. Mas nem com a nossa força do nosso corpo a gente tem amado Ele. Quiçá de toda a nossa alma, quiçá de todo o nosso entendimento. Porque se o nosso corpo, que é templo do Espírito, é cansado para fazer as coisas do Senhor, é cansado para fazer as coisas do Senhor, para Deus nós estamos sempre cansados. Estamos cansados de abrir a Bíblia, depois de um dia de trabalho. Estamos cansados de orar. A oração eu já orei nas refeições. Eu orei com obrigado, Senhor, por meu dia, obrigado porque o Senhor me sustentou até aqui. Tem sido as nossas orações rasas. Mas nós louvamos a Deus porque Ele é um Deus misericordioso. E Ele disciplina e exorta aqueles a quem Ele ama. E se nós somos exortados pela palavra de Deus, nós devemos nos alegrar. Porque se de fato temos sido encontrados assim, sem fascínio por Deus, concorrendo o Senhor com outras coisas criadas por Ele, se aquilo que temos recebido não é um motivo de glorificar a Deus, mas aquilo que nós temos recebido passa a ser um motivo da gente não nos dedicarmos a Ele, nós temos sido uns dos mais ingratos. Porque temos recebido, sem merecer, apesar de nós, e nós não conseguimos devolver nem o mínimo a Deus, em gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Que nós possamos, que Deus nos ajude a avivar, que nós venhamos a ser, como está no verso 20, como aqueles que, de fato, são um solo frutífero, um solo cheio de nutrientes, uma boa terra, que são aqueles que ouvem a palavra, recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. E quando nós falamos em termos espirituais sobre frutificar, a gente conecta isso com as boas obras. Porque aqueles que foram salvos, nós vimos lá em Efésios, eles foram salvos para andar no caminho de boas obras, que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. E a pergunta que fica para nós individualmente refletirmos, pedir ao Santo Espírito que aplique em nós uma meditação verdadeira é: nós temos andado em boas obras? O que nós fazemos de segunda a segunda reflete aqueles que são como plantas, como árvores plantadas junto a ribeiro, que frutificam, que dão o seu fruto em tempo oportuno, e que tudo vai bem porque prosperam no Senhor? Será que nós temos frutificado? Será que nós temos desempenhado boas obras que glorifiquem e agradam ao Senhor? Fica para nós uma pergunta para que cada um discirna no seu íntimo. Como o Senhor diz aqui, né, aquele que tem ouvido, ouça. Nós sabemos que muitas vezes, como pecadores que somos, nós somos equiparados aos fariseus. Ouvimos, vemos, lendo a palavra, mas não nos arrependemos. Cuidado, irmãos.
Cuidado para que nós não venhamos sofrer o mesmo juízo de endurecimento judicial e o Senhor vire as costas para nós e entregue de modo que agora, depois, vendo e ouvindo na palavra de Deus, não surta mais efeito em nossos corações. Que o Senhor nos faça ser como o salmista, como esse homem bem-aventurado. Que o Senhor nos faça realmente a não flertar com o pecado, a não andar no conselho dos ímpios. Trazer para a prática. O que é não andar no conselho dos ímpios? É andar na sabedoria de Deus. Se o filme te influencia nas decisões do dia a dia, se a novela, se a série que você assiste, aquilo que você consome te influencia como você vive, o seu estilo de vida, você está andando no conselho dos ímpios. Se os pecados, os prazeres do mundo atrapalham o desenvolvimento da salvação, no sentido de progresso que nós temos que ter nos meios de graça, nós temos sido detidos no caminho dos pecadores. A nossa caminhada tem sido parada, nós estamos detidos, nós paramos por causa dos pecadores. E muitas vezes nós podemos estar sentados com os escarnecedores. Nós vimos isso quando estudamos o terceiro mandamento, escarnecendo das coisas que o Senhor fez e que se revela a nós. Que possamos antes meditar na lei do Senhor, ter prazer na lei do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que possamos orar ao Santo Espírito, ao Deus triuno, para que Ele faça com que nós sejamos como o salmista em Salmo 19, que tem prazer na lei do Senhor, que tem prazer nos preceitos do Senhor, que de fato tenha fascínio mais na leitura bíblica do que nos filmes que assiste. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por sua santa palavra.